Como você gostaria que essa história toda de abraço rolasse? Você quer ficar sentado? Gostaria de ficar em pé? Eu, é claro, não me importo, desde que dure menos de 3 segundos e eu não sinta sua respiração no meu pescoço. Qual é o procedimento para um episódio perfeito de Scrubs? Será que começa com 10 centímetros cúbicos do potente romance entre Turk e JD? Ou talvez com uma dose dupla de humor surrealista e os desabafos do Dr. Cox? Qualquer que seja a receita que atenda às suas necessidades, Scrubs está aqui para entregar. Mas por trás de todas as piadas médicas e da sátira ao ambiente de trabalho, Scrubs brilha mesmo quando vai direto ao ponto. De fato, após um episódio especialmente emocionante, a comédia de situação estabeleceu um novo padrão para si mesma e descobriu o equilíbrio perfeito entre coração e humor. Preciso te dizer, irmãozinho, você sempre foi a menina dos olhos do papai. Sabe, essa é a pior coisa no futebol universitário. Os animadores masculinos, meu Deus, isso é um cheque. Frequentemente citado como um dos maiores episódios de Scrubs, o impressionante Meu Bolo, da 4ª temporada, entregou uma excelência agridoce aos devotos do Sacred Heart, ao mesmo tempo em que prestava homenagem à perda prematura de uma lenda de Hollywood. E, apesar do título encantador, o episódio deixa claro desde o início que o público teria uma experiência difícil pela frente. Papai morreu. Porque, após o falecimento na vida real do ator convidado John Ritter, os produtores e a equipe de Scrubs foram obrigados a processar sua dor diante das câmeras. Falando sobre as circunstâncias trágicas em torno de Meu Bolo, Tom Cavanaugh, irmão mais velho de JD e ator recorrente, relembrou: "Estávamos prestes a gravar um episódio de Scrubs em que John Ritter interpretaria Zach Braffs. E meu pai, ele faleceu subitamente e foi um choque absoluto. Essa reviravolta inesperada levou a equipe criativa enlutada a trabalhar intensamente, pois, segundo o ator, acho que havia muita pressão sobre os caras de Scrubs, especialmente sobre Bill Lawrence, para criar uma homenagem e criá-la rapidamente. Bill Lawrence, criador e produtor executivo de Scrubs, já era reconhecido como um gênio das comédias de situação antes desse episódio decisivo, tendo criado a premiada série Spin City. Lawrence havia aprendido a entrelaçar histórias pessoais nas tramas convencionais da televisão. Mas, quando chegou a hora de criar Meu Bolo, Lawrence afirma que ele e sua equipe de roteiristas caminharam numa corda bamba especialmente estreita entre humor e tragédia, para mostrar a humanidade contida em rir nos momentos difíceis. Sinto que a morte do seu pai roubou o destaque do meu diabetes. Meu Deus, exatamente agora eu estava pensando que seu diabetes ia atrapalhar a minha dor pela morte do meu pai. Depois que a trama principal foi estabelecida com um tom mais pesado do que o habitual, uma subtrama focada em manipular psicologicamente o Dr. Kelso ajuda a equilibrar o clima ao longo do episódio. Como se trata, antes de tudo, de uma comédia de situação, até as travessuras alcoólicas do irmão depressivo de JD são exploradas para gerar risos. Mas, como uma das poucas vezes em que o zelador demonstra gentileza com alguém, e ainda por cima com seu inimigo mortal, fica claro que Meu Bolo representa uma mudança radical. E se você já assistiu ao nosso vídeo anterior sobre a campanha de caos do zelador, entenderá exatamente o quão significativo isso realmente é. Enquanto JD tenta lidar com a perda de seu pai, dá para sentir os roteiristas e criadores literalmente lutando para enfrentar uma ausência repentina e impactante em seu elenco. E quando Turk enfrenta seu próprio trauma por meio de um diagnóstico inesperado de diabetes, o roteiro expressa abertamente essa dor por meio de uma bela demonstração de amizade. Quando JD e seu melhor amigo recorrem um ao outro com um humor negro bem-humorado. Carla sabe que se você comer isso, seu pé vai cair, certo? A série transcende plenamente a comédia de situação comum e se transforma em algo verdadeiramente significativo. Como resultado de toda aquela escuridão nos bastidores, Scrubs acabou encontrando sua identidade justamente nesse momento. Pois, segundo Bill Lawrence, essa cena entre JD e Turk influenciou todas as suas decisões criativas posteriores. Embora a série já tivesse uma longa trajetória de trapalhadas hilárias e um núcleo emocional profundo, Meu Bolo marcou uma virada na capacidade de Scrubs de equilibrar o engraçado e o sério. Embora não deva surpreender que uma série ambientada num hospital ocasionalmente adentre territórios desconfortáveis, Meu Bolo intensificou a realidade ao focar em eventos fora dos muros do Sacred Heart. Porque quando as apostas são sempre entre vida e morte, Scrubs às vezes parece indiferente à ordem natural das coisas. Mas mesmo antes do episódio marcante da 4ª temporada, Scrubs já tinha a reputação de usar sem medo as vulnerabilidades de seus personagens. Embora episódios como Meu Malabarismo e Minha Velhinha já tivessem mostrado múltiplas facetas de JD e até do evasivo Dr. Kelso, um episódio em particular de Scrubs foi talvez o mais revelador. Porque quando o público teve o primeiro vislumbre do funcionamento interno do Dr. Cox no episódio Meu Desastre, da 3ª temporada, o impacto reverberou em Meu Bolo e em toda a série. Com a participação especial de ninguém menos que Brennan Fraser como ex-cunhado do Dr. Cox, Meu Desastre é um dos episódios mais devastadores da história da televisão. Embora o público suspeitasse que nem tudo era como parecia entre esses amigos tão diferentes, a revelação final foi
absolutamente brutal. E como os espectadores já conheciam bem as tragédias pessoais de Cox antes da quarta temporada, o comportamento do médico agressivo ao longo de Meu Bolo torna-se ainda mais eficaz. Dei um soco na cara dele. Mesmo para quem não acompanha a série completa, essa mudança calorosa do normalmente aterrorizante Dr. Cox mostrou que Scrubs era plenamente capaz de contar histórias cruas e emocionais. O episódio provou que, mesmo no auge de um programa popular, os criadores ainda podiam descobrir novas formas de aprimorar seu ofício. Embora muitas séries, de Seinfeld a The Office, tenham entrado em suas melhores fases após várias temporadas, poucas afirmariam que uma mudança tonal completa foi o catalisador de uma criatividade superior, surgida por necessidade. A reação em tempo real de Meu Bolo à morte de John Ritter foi, no fim das contas, um enorme sucesso. Eles criaram uma homenagem, e achei isso tremendo, refletiu o ator convidado Tom Cavanaugh. Ritter era simplesmente um ser humano incrível, sabe? Foi muito significativo para nós participarmos disso. E para o produtor executivo Bill Lawrence, Meu Bolo foi algo próximo de uma revelação. Porque quando Scrubs começou a explorar tramas mais intensas e narrativas dramáticas, a série entrou numa liga própria. Desde aprofundar a fúria dinâmica do Dr. Cox em Minha Última Chance, até uma caminhada literal pelo luto em Meus 5 Estágios, Scrubs conseguiu abordar temas desafiadores com alegria genuína. No fim da trajetória da série, a série ofereceu aos fãs uma última dose daquela máquina maravilhosa, perfeitamente cômica e tragicamente tocante, sob a forma de Minhas Últimas Palavras. O episódio criou um mosaico de drama conversacional e humor físico, com uma agulha perfeitamente enfiada. Cara, que diabos. Você queria que eu fizesse isso, você sabe. Centrado nos momentos finais de um paciente relutante, Minhas Últimas Palavras é a culminação de tudo o que torna Scrubs tão extraordinária. De corridas maníacas por cerveja e piadas agridoces a tiros de sinalizador emocionalmente intensos, esse episódio permite que J.D. e Turk expressem tudo o que aprenderam desde Meu Bolo em diante. O sucesso de Scrubs permitiu que Bill Lawrence lançasse Ted Lasso a um público ansioso por mais de sua magia trágica. O legado de Scrubs vive em Ted Lasso pela capacidade de tocar nossas emoções, por mais alegre e exuberante que a série possa ser. Descomprima um pouco e tenha um sexo selvagem com sua nova amiga. Estou brincando com você. Você está falando sério? Ah, já tive. Lasso joga o jogo longo no que diz respeito ao drama, assim como as explosões emocionais carregadas de Meu Bolo. O produtor executivo Bill Lawrence conseguiu transformar essa oscilação de tom numa verdadeira revolução da comédia de situação. Seja no meio de uma briga acalorada entre Roy Kent e Kelly Jones ou observando o solitário treinador Beards desmoronar, Ted Lasso preenche o espaço entre bondade idealista e maturidade emocional genuína. Após o imenso sucesso de sua criação em Kansas City, Bill Lawrence voltou sua expertise para um cenário ainda mais comovente, estrelando o co-criador Jason Segel como um terapeuta em luto. Shrinking talvez seja o exemplo mais direto até hoje da marca registrada de Lawrence, comédias de situação carregadas emocionalmente. E embora oscile entre comédia e pura devastação, a série incorpora todas as lições que Lawrence aprendeu em Meu Bolo e adiciona ainda mais realismo à mistura. Hey, Jimmy. Hey, Derek. Hey, Pam. Ei. Não tem ei, Pam. A gente não gosta da Pam. Entendido. Vai se ferrar, Pam. Shrinking chegou plenamente equipado com amplitude emocional desde o primeiro episódio, enquanto Scrubs foi forçado a mudar por necessidade. Segel e a equipe de Shrinking sabiam exatamente o que Lawrence exigia. E, no que diz respeito à relação tragicamente hilária de Segel com o personagem de Harrison Ford, Paul, roteiristas e atores tinham a referência perfeita a seguir. Inspirados pela tocante troca entre o elenco de Scrubs e Meu Bolo, Lawrence e Segel criaram algo único em Shrinking. Por mais eficaz que seja, talvez não existisse sem o precedente estabelecido pela conversa entre J.D. e Turk naquele episódio crucial. Ao falar sobre o poder do trabalho de Bill Lawrence, Jason Segel refletiu: a beleza da amizade é que ela é triste e linda e cheia de risos, e a gente se apoia mutuamente nos momentos difíceis. Assim como J.D. e Turk em Scrubs, ou Jimmy e Paul em Shrinking. É aí que entram seus amigos, um exemplo perfeito de grandes amigos nos piores momentos. Meu Bolo nos lembra que nem sempre precisamos enfrentar tudo sozinhos, como um espelho do nosso próprio mundo. As duras provações da vida podem vir acompanhadas de acessos de riso, e em nossos piores momentos frequentemente recebemos a graça de nossos companheiros. Embora as circunstâncias fossem difíceis, a equipe de Scrubs fez algo belo a partir da miséria. Bill Lawrence transformou o cenário das comédias de situação com humor e gentileza. E, em termos de prestar homenagem ao saudoso e grandioso John Ritter, o que poderia ser uma homenagem melhor do que essa?
E é isso por este episódio da semana. Então nos diga, qual momento emocionante de Scrubs mais te afetou? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E como sempre, não se esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar todos os nossos vídeos nostálgicos.